Olá, pessoal, tudo bem com vocês? O tema da aula de hoje é a teoria estruturalista. Nós vamos ver que a administração científica foi o ponto de transição dos percussores mesmo da administração para o que nós chamamos de escola clássica. Aí depois, posteriormente, nós vimos que as pesquisas de Hawthorne representam a passagem da escola clássica para a escola das relações humanas. E com isso, nessa evolução, o estruturalismo representa uma nova visão desse campo administrativo. E ele traz consigo o surgimento de uma escola que é chamada sistêmica, que vamos ver também outras teorias que compõem essa escola. E para tanto, hoje vamos fazer, como de costume, uma breve contextualização, conhecer o seu principal idealizador, Gizione. Vamos conhecer a teoria propriamente dita, suas características. Além disso, as suas contribuições. Vamos falar como ela conceitua objetivo organizacional, ambiente e conflitos organizacionais. E além disso, quais foram as análises das organizações, as tipologias, que foram, na verdade, as maiores contribuições dessa teoria. E assim vamos fechar a aula trazendo um pouco das implicações da perspectiva estruturalista. Então, bom, a gente então vê que a administração científica, ela estava o quê? Muito centrada nos aspectos formais da organização. Já a Escola de Relações Humanas, muito preocupada com os aspectos informais. Então, nesses dois extremos, coube então a terceira perspectiva ligar esses dois conceitos, tanto de organização formal e informal, e vai com isso então apresentar um quadro teórico mais completo ou complexo da organização e fornecer assim elementos essenciais para a gente conseguir a partir de então fazer análises comparativas que são de fato fundamentais no campo de conhecimento da administração. E com isso, o estruturalismo, ele marca sua presença por implicar então o estudo das organizações. E traz nesse estudo, como falei anteriormente, um estudo agora mais amplo, mais integral e tentando, na verdade, até mesmo trazer a junção, a síntese das outras abordagens e teorias já apresentadas até então. Assim, uma breve contextualização aqui das origens, nós temos então um primeiro aspecto que seria a oposição entre a teoria tradicional, que a gente falou, né, a escola clássica e das relações humanas. No segundo aspecto, uma necessidade de visualizar a organização como uma unidade social, ou seja, onde nós temos grupos sociais que se interagem e que compartilham alguns dos objetivos da organização, mas que pode incompatibilizar com outros. Então, nesse sentido, o diálogo maior da teoria estruturalista foi com a teoria das relações humanas. Então, no terceiro aspecto, que seria a influência do estruturalismo nas ciências sociais, é que sua influência e repercussão no estudo das organizações, ele tem origens, de fato, aí na filosofia, psicologia, antropologia, matemática, linguística, chegando até a teoria das organizações. E ainda um novo conceito de estrutura. Por quê? O conceito de estrutura ele é bastante antigo. E aí, agora a gente traz à tona novamente esse conceito, que seria um conjunto formal de dois ou mais elementos, que permanece ali inalterado, né, de acordo com alguma mudança simples. E essa estrutura, ela mantém-se mesmo com essa alteração de um ou outro elemento.
Então, como a gente está falando, por exemplo, da estrutura de um trabalho de conclusão de curso? Então, a gente tem muitas vezes uma estrutura quanto capítulos que já são formais, como, né, por exemplo, todo trabalho tem que trazer uma introdução, tem que trazer o referencial teórico que vai dar um embasamento, quais são os procedimentos metodológicos, resultados. Então é como se o conteúdo eu posso modificar de um trabalho para o outro quando eu oriento. Mas a gente segue de fato essa estrutura. Então, a gente tem que estrutura, então, é esse conjunto formal aí, como eu falei, dos elementos que pode permanecer, né, inalterado com mudanças, né, de conteúdo. Mas quando a gente fala no estruturalismo, eu já trato isso como um método, como uma metodologia analítica comparativa que vai estudar elementos ou fenômenos com relação a uma totalidade, que aqui no caso nosso específico é em relação ao quê? Às organizações. Então, quando a gente fala é um método analítico, a gente vai ver um pouquinho para frente que ela vai fazer análises mesmo. Então, a gente vai ter análises que as organizações elas possuem grupos informais, a organização formal, existe diversidade de organizações. Então a gente vai ver que foram feitas análises, como falamos, mais amplas e complexas. E aí nós temos que o seu principal idealizador foi o Etzioni, um sociólogo, ele professor das universidades de Columbia e de Washington e membro aí do Instituto de Estudo de Guerra e Paz. E é importante a gente destacar que ele formou a teoria estruturalista com base mesmo nos fundamentos e princípios de administração estabelecidos pelas 4 teorias da administração até então conhecidas: administração científica, teoria clássica, burocrática e relações humanas. Então, quando a gente agora vai entrar e entender a teoria propriamente dita, a gente vai ver que ela tem como principal objetivo o estudo das organizações. Então, isso é um aspecto assim que a gente tem que guardar e deixar bem destacado. E, fundamentalmente, esse estudo, ele traz então ali um aspecto, né, de análise da sua estrutura interna. E agora uma outra contribuição que se refere à interação com outras organizações, a fim aí de atingir os seus objetivos específicos. Então, até a teoria estruturalista, a gente não fala da organização e o ambiente externo em que ela atua. A gente até então, né, todo mundo, assim, todas as outras teorias, os idealizadores, trabalhavam questões internas, que estavam, né, dentro daquela fronteira da organização. E agora, Etzioni já traz essa percepção que a organização, ela se interage com outras organizações e que isso é necessário. Essa interação que faz com que ela consiga cumprir aí e atingir as suas metas propostas. Então, mais uma vez, a teoria estruturalista vai ampliar o estudo da interação entre os grupos sociais, para agora também a gente pensar nas interações entre as organizações sociais. Então, bom, vocês podem me perguntar, mas a Alane, isso ainda é muito limitado. Ela não pode considerar só os fornecedores e outras organizações como elemento do ambiente externo, como um fator desse ambiente. A gente tem que considerar cliente, a gente tem que considerar ali os parceiros, a gente tem que considerar a mídia, o governo, vários outros aspectos. E aí eu falo com vocês, mas assim, foi um primeiro passo que agora o olhar passa para essa relação entre organizações. Então, assim, nessa interação entre essas. E aí, como a gente fala, ampliou o estudo das interações, porque também faz o quê? Um estudo voltado para a organização e sua estrutura interna. Então, a primeira análise que a gente vai fazer, que eles
trazem como proposta é que as organizações, elas possuem tanto a sua estrutura ali formal, mas também os grupos informais. Então a gente não tem de um lado a defesa que a organização tem que ser vista apenas de forma, né, formal. E aí as relações, a teoria das relações humanas mostra que a organização ela tem que ser vista como também, né, formada ali por grupos informais. Então, não, eles falam o seguinte: é necessário encontrar equilíbrio entre os elementos, porque só assim que a gente então vai conseguir avançar e atingir então os objetivos propostos. Então, o objetivo, como os neoclássicos também já haviam destacado, é também nessa teoria muito considerado. E agora a questão de equilíbrio, da gente considerar e de ponderar realmente, pode existir os dois. E na verdade existe os dois em qualquer organização. Então a gente tem que prestar realmente atenção para ambos. Quando a gente fala também na questão que os estruturalistas, eles, além de considerarem recompensas materiais, como na teoria também da administração científica e teoria clássica traziam o conceito do homo econômicos, ela traz também agora um conceito do homem organizacional. Então não é somente aquele homem que quer recompensas materiais, financeiras, econômicas, mas quer muitas vezes um reconhecimento. Então a gente está falando aqui agora que as recompensas, muitas vezes símbolo de posição, né, tamanho de mesa, onde muitas vezes aquele funcionário vai estacionar o carro. Então tudo isso acaba sendo muitas vezes fonte de quê? De recompensa mesmo, de incentivo, de reconhecimento ali com o colaborador. Então, a gente tem que tentar entender quais são essas necessidades, quais tipos de recompensa que de fato faz com que os meus colaboradores, né, fiquem satisfeitos e motivados. Ainda nós temos a abordagem múltipla que ela faz, que seria a análise dos diferentes enfoques da organização. Aqui ela traz basicamente dois tipos, né? Os estruturalistas, que a gente tem um modelo considerado racional da organização, que é aquela organização ali que ela é focada mesmo no alcance de objetivos organizacionais. E esses objetivos, quando a gente fala isso, ela busca cada vez mais ter uma estrutura, uma cultura, ter a eficiência, recursos adequados de uma melhor forma, para que esses objetivos, como por exemplo, maximizar lucro, seja alcançado. E quando a gente tem um modelo natural de organizações, é que algumas trabalham com a questão até mesmo da autorregulação, que seria o quê? O objetivo básico das organizações seria, naquele momento ali, a sobrevivência delas. Então, a gente pensar de uma forma, realmente, o modelo aqui é de um sistema natural, tudo é funcional e equilibrado, podem ocorrer disfunções. Mas aqui o foco é entender que a organização ela já busca mais uma questão de sobreviver. Então tem às vezes um mercadinho do bairro que ele existe há 20 anos daquela mesma forma. E ele, o que ele faz ali é realmente governar as relações ali entre as partes, atividades, para ele conseguir se manter. Porque quando a gente fala até mesmo, né, a organização busca estabilidade. É mais fácil do que uma organização que busca crescimento. Isso não é verdade. Então ambas, né, até para a organização, ela se permanecer no lugar estável, ela tem toda uma estratégia que precisa ser elaborada e implementada. Porque o contexto muda o tempo todo, as outras organizações evoluem. Então, para ela sair dessa situação de estabilidade e cair para um declínio ou morte, acaba sendo também o quê? Muito fácil. Então, ele fala que a gente tem que prestar atenção, que a gente tem esses dois modelos de organizações. Além disso, e também a gente já havia falado na teoria neoclássica, ele traz novamente essa abordagem que a gente deve considerar mesmo os 3 níveis.
E aí classifica que esse primeiro nível, o institucional ou estratégico, é que vai de fato ser responsável ali pela definição dos objetivos e estratégias. Então, na verdade, ele pensa mesmo, como falamos anteriormente, na organização como um todo, em objetivos, né, que seriam a longo prazo, ações, e também uma preocupação nesse ajustamento mesmo com o ambiente externo da organização. Já o nível operacional, ela vai fazer aquele link que a gente também falou sobre os dois níveis, né? O estratégico e o operacional. E ele vai, de alguma forma, detalhar os problemas, captar recursos. Então, ele transforma aquele plano que foi criado lá no nível institucional em o que agora? Em programas, tarefas, rotinas a serem executadas pelo nível técnico. E aí, por fim, a gente tem o nível técnico, que também é chamado de operacional, e é onde são executadas o quê? As atividades, os programas, e muito dessas operações e tarefas, elas vão seguir esses programas e elas são de curto prazo, porque o conjunto de tarefas e o conjunto de programas é que vai possibilitar a organização ali cumprir o seu planejamento estratégico. Aí nós temos ainda uma outra análise das organizações quanto à diversidade delas. Então a gente pode agora considerar, coisa que, né, a gente não tinha nas teorias anteriores, é trazer agora novos tipos de organizações além das fábricas. Então a gente pode considerar que as organizações elas variam de tamanho, de porte, né, de atuação. A gente até vai ver um pouquinho para frente aqui quando a gente fala de tipologias, e na primeira aula eu apresentei a questão as organizações serem, né, de primeiro setor, segundo setor, ou setor primário, secundário, terciário. Então a gente falou ali já de um pouco de tipologias. E o pontapé de fato da tipologia, ela foi na teoria estruturalista. E aqui a gente tem, então, empresas dos mais diversos tipos, organizações aí militares, religiosas, filantrópicas, prisões, sindicatos, dentre outras. É a gente considerar todo e qualquer tipo de organização. E aí, por fim, a gente fecha com mais uma análise, que foi o que a gente já destacou, inclusive, assim, como uma grande contribuição dessa teoria, que é fazer, de fato, essa análise interorganizacional. Então, é entender que a organização, ela funciona na base de quê? De transação com outras organizações. Então, ela interage com seu ambiente externo e com as demais organizações contidas nele. Então, por isso que a gente já começa a falar que é a primeira teoria da escola sistêmica, porque agora depois a gente vai ver ainda que temos a teoria sistêmica, contingencial, que vai abordar melhor os aspectos desse ambiente externo, né? Vão aí ter estudos de outros fatores além das organizações, mas assim, foi um avanço muito significativo. Entender que existe um ambiente composto aí por outras organizações, e ele é controlado por também aí normas, valores de uma sociedade maior. Então foi um entendimento necessário e assim, foi, né, na verdade, um primeiro avanço. E aí a gente tem então que, quanto aos objetivos organizacionais, para os estruturalistas, o objetivo, a definição mesmo, né, o conceito, seria de uma situação desejada que a organização tenta atingir. Então, nada mais, nada menos, seria uma imagem que ela pretende para seu futuro. Então, a gente sabe que, na verdade, a gente tem hoje, né, como objetivo, o conceito que seria um alvo mesmo, a figura ela apresenta bem isso. Então, assim, o que a gente traz de conceito, ele vem dessa origem, de falar que ter um objetivo organizacional é já traçar, né, já a gente conseguir ali configurar uma imagem, uma situação desejada por uma organização em um futuro, que pode ser muitas vezes próximo. E quando a gente fala de ambiente organizacional, a gente traz novamente à tona esse conceito que ambiente é tudo
que envolve externamente ali uma organização, né? Só que aqui a gente está trazendo que esse ambiente para os estruturalistas é constituído pelas outras organizações que formam a sociedade. Então eles falam que as organizações elas não são autossuficientes e que elas dependem de outras organizações e da sociedade em geral para poder sobreviver. Então, com isso, eles trazem esse estudo que existe, então, uma interdependência, né, entre das organizações com a sociedade, e com isso a gente precisa acompanhar mesmo as mudanças. Então, ou seja, essas mudanças, quanto até a essa interação que agora a gente estabelece com outras organizações, pode trazer também mudanças frequentes nos objetivos organizacionais. Então, cada organização desenvolve estratégias para poder lidar com o ambiente, que pode ser muitas vezes estratégias nesse contexto da teoria aqui, estratégias de competição ou de cooperação. Então, a gente pode ver essas organizações aí como concorrentes ou como fornecedoras, parceiras, né? Então, a gente tem duas estratégias diferentes. E aí, um outro conceito que eles também trazem à tona aqui é sobre o conflito organizacional. E ainda eles alegam, né, que o conflito ele pode ser gerador de mudanças e de desenvolvimento da organização. E assim, diferentemente das teorias anteriores que punham fora de discussão o problema do conflito, aqui eles já trazem isso bem assim, claro, e ainda podem considerar que esse conflito ele seja funcional, que ele traga para a organização benefícios. Então, quando a gente fala do conflito, realmente tem aí toda uma já intenção, né, de pode ser que o clima organizacional vai ser altamente afetado, porque envolve muitas vezes uma desaprovação, um desentendimento, uma discordância, uma oposição, como nós falamos aqui, tá no slide. Mas, por outro lado, a gente pode considerar, e vamos ver isso lá nos elementos constitutivos, que os conflitos eles podem trazer para a organização também aí diversos benefícios. E assim, para a gente finalizar a aula de hoje, a gente então traz aqui o conceito e também, como eu havia falado, uma grande contribuição que se refere às tipologias organizacionais. Então aqui até a gente diz, quando eu trabalho, né, eu falo dessa questão de tipologia, é que, na verdade, as organizações, elas são diferentes, né? A gente tem aí uma enorme variabilidade, mas a gente pode ainda procurar e ter, né, possuir características que vão permitir o quê? Classificá-las. E quando eu faço essa classificação, de acordo com essas características, eu então vou conseguir fazer algumas comparações e vou tentar trazer ainda mais, né, outras características e algo ou elementos que são relevantes. Então, Etzioni, ele trabalha a questão de trazer quanto característica, ele traz que cada tipo de controle provoca um padrão de obediência em função do tipo de interesse em obedecer àquele controle. Então, a tipologia que ele traz classifica as organizações com base no uso e significado de obediência. E com isso, então, ele divide que as organizações podem ser coercitivas, quanto aí a gente tem esse poder sendo imposto pela força física, por prêmios, punições. E aí a gente traz exemplos como prisões, né, instituições penais, campos de concentração. Ele traz a questão da organização utilitária, que o poder ele se baseia aí, né, no controle dos incentivos econômicos, utilizando a remuneração como base principal de controle. E aí os participantes de nível inferior contribuem para a organização com um envolvimento calculativo, assim, que seria o quê? Baseado mesmo nos benefícios que esperam obter. Então as empresas, comércios, eles estão incluídos aí dentro dessa classificação. E por fim, ele traz a questão das organizações normativas,
que o poder baseia-se no consenso sobre aí, objetivos e métodos da organização. Utilizam o quê, gente? O controle moral como principal influência sobre os participantes, porque eles têm um elevado envolvimento realmente moral aí, bem entre aspas, e motivacional. Então, as organizações normativas são chamadas voluntárias e incluem muitas vezes aí universidades, organizações políticas, sociais, igrejas, hospitais, são os exemplos que Tizione traz. Só que com isso a gente tem depois outros autores que vão também contribuir com essa questão da busca de características. E aí, os autores aí, o Blauspot, ele apresenta uma tipologia das organizações baseada no beneficiário principal. Então ele fala que algumas organizações têm como beneficiário principal os próprios membros da organização, ou ainda os proprietários, dirigentes, acionistas, ou os clientes da organização ou o público em geral. Vamos ver como. Então, em função dessas categorias de beneficiários, ele traz para a gente 4 tipos básicos de organizações, que seriam as associações de benefícios mútuos, em que o beneficiário principal são os próprios membros da organização, como, por exemplo, associações profissionais, as cooperativas, os sindicatos, consórcios, etc. Quando a gente fala aí da questão das organizações de interesses comerciais, em que os proprietários ou os acionistas são os principais beneficiários da organização, como a maior parte das empresas privadas, sejam sociedades anônimas ou sociedade de responsabilidade limitada. Temos aí as organizações de serviço, que em um grupo de clientes que é o beneficiário aí principal. Então, a gente tem como exemplos, da mesma forma que a gente falou da questão normativa, aqui se enquadram os hospitais, universidades, organizações religiosas, agências sociais, dentre outras. Quanto à questão das organizações de Estado, em que o beneficiário deveria, né, ser o público em geral. Então, uma questão que a gente traz aqui, né, exemplos de organizações que têm a ver com segurança pública, saneamento básico, organizações militares, correios, instituições jurídicas, dentre outras. Então, essas 2 formas de classificação, considerando, né, aí uma característica, foi então apresentada dentro da teoria teoria estruturalista. E aí, por fim, então, quanto implicações da perspectiva estruturalista, a gente tem aí então que, primeiro, né, essa contribuição aí de tratamento interativo dos fatores internos, controláveis e externos não controláveis das organizações, traz para a gente, né, proporciona aí uma sustentação para as seguintes situações. Bom, aqui há um questionamento da importância exagerada da teoria de relações humanas, que apresenta basicamente a questão interna mesmo das organizações. E também aqui a gente acaba já trazendo uma contribuição para o desenvolvimento de outras teorias que vão cada vez mais focalizar mesmo, trazer aí o enfoque para o ambiente externo. Quando a gente fala nessa análise estruturada das mudanças nas organizações, é uma questão que contribuiu para o desenvolvimento mesmo, assim, por quê? A gente tem agora aqui aspectos e mudanças organizacionais, considerando aspectos mesmo de análise de grupos formais e informais, a estruturação de sistema de comunicação, identificação de lideranças, a estruturação e aplicação de mecanismos de controles. Então, aqui a gente vê que consolidar, né, na verdade, essas mudanças faz com que os executivos muitas vezes tomem um posicionamento diferente. E aí nós temos também a questão da identificação de organizações de vários tipos e características, o que vai demandar, então, de fato, né, diversos tipos de estrutura. E essa contribuição,
ela teve até depois um processo de aprimoramento interessante, que a gente vai discutir melhor essa questão de tipos de estruturação das organizações na unidade de elementos constitutivos. E aí, por fim, a identificação dos conceitos e abordagem dos conflitos, interações entre grupos diferentes, né? E as suas influências na sociedade. Então, a gente traz aqui o conceito, então, de conflito, o que ela traz hoje quanto objetivo mesmo organizacional, e também as questões bem voltadas já também para as relações que as organizações fazem com as outras. Bom, essa então, gente, foram as principais referências utilizadas na aula de hoje. E ressalto mais uma vez que esse material ele foi gerado a partir dessas referências e de outras, e que ele é exclusivamente para fins didáticos mesmo, acadêmicos aqui e administrativos. Muito obrigada, um abraço.